Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Ajoelhada ao lado de um monstro moribundo nos bosques gélidos, uma curandeira banida arriscou tudo o que lhe restava. Embora despojada de sua bolsa e dignidade, Beatrice não hesitou em arrancar a prata do peito da fera, completamente alheia de que suas mãos marcadas e trêmulas agora detinham a vida de um rei amaldiçoado. O inverno de 1432 foi impiedoso, mas o congelamento que roía os dedos de Beatrice não era nada comparado à fria traição de sua própria espécie. Nascida nos escalões inferiores da matilha Wycliffe, situada na fortificada vila medieval de Highgrove, Beatrice Harding nunca conheceu o calor do favor de um alfa. Como uma ômega, cujo espírito de loba era frágil demais para se transformar, ela era considerada inútil nas caçadas e escaramuças de fronteira. Em vez disso, dedicou sua vida às antigas artes da cura, aprendendo com os tomos empoeirados de um monge errante, irmão Thomas, e os segredos sussurrados da floresta. Ela conhecia as propriedades medicinais de cada raiz, musgo e flor que crescia à sombra do território Wycliffe. Salvou inúmeras vidas, consertando ossos quebrados e preparando tinturas que quebravam a febre para os mesmos guerreiros que zombavam abertamente de sua existência. Mas a gratidão é uma moeda frágil no mundo dos lobos. O verdadeiro pesadelo começou em uma noite uivante no final de dezembro. Lady Madeline, a companheira ferozmente orgulhosa do alfa da matilha, Theron Wycliffe, entrou em trabalho de parto prematuro. Beatrice foi convocada aos aposentos reais, suas mãos manchadas pela trituração de 1000 folhas e erva cidreira. Por 3 horas agonizantes, Beatrice lutou para salvar mãe e filhote. No entanto, o que Beatrice não sabia era que o chá de Madeline havia sido misturado com uma dose pesada de beladona por Helena, a parteira de alta patente da matilha, que desprezava a crescente influência de Beatrice. Quando o filhote nasceu natimorto, o quarto mergulhou em um silêncio horrível e sufocante. Alfa, o rugido de Theron, abalou as fundações de pedra da fortaleza. Cegado pela dor e alimentado pelos sussurros venenosos de Helena, que apressadamente plantou a beladona restante na bolsa de boticário de Beatrice, Theron buscou sangue. Ele arrastou Beatrice pelos cabelos para o pátio nevado, jogando-a diante da matilha reunida. Você envenenou minha linhagem. Theron bradou, seus olhos brilhando com um dourado assassino. Você, uma ômega fraca e sem transformação, ousou amaldiçoar o nome Wycliffe. Juro pela deusa, Alfa. Eu não fiz nada disso. Beatrice implorou, o gelo irregular do pátio mordendo seus joelhos nus. Ela olhou para os rostos dos lobos que havia curado. Viu Lord Godwinson, cuja perna decepada ela havia reimplantado. Viu o jovem Arthur, cuja vida ela salvou da febre do inverno há apenas 15 dias. Nenhuma alma se adiantou. Eles desviaram o olhar, seus olhos pesados, com a covardia da submissão da matilha. Silêncio. Helena cuspiu dos degraus, erguendo o frasco de beladona plantado. A prova está bem aqui. A ômega é uma bruxa, uma praga em nossa matilha. Ela deve ser executada. Theron, respirando pesadamente, avançou. A execução é muito rápida. Ela sofrerá o destino dos esquecidos. Ele desembainhou seu punhal de caça forjado em prata. Beatrice gritou enquanto 2 guardas a imobilizavam na neve. Theron esculpiu a runa dos desamparados profundamente em seu ombro esquerdo. Uma marca irregular e sangrenta que rompeu sua ligação mágica com a matilha. A dor foi absoluta. Um zumbido branco ofuscante que irradiava por suas veias enquanto seu vínculo de matilha era violentamente rompido. Você agora é uma renegada, Theron rosnou, limpando o punhal ensanguentado em sua capa. Você tem até o pôr do sol para desaparecer na floresta de ferro. Se meus batedores a encontrarem em nossas fronteiras amanhã, eles empalarão sua cabeça em uma lança. Banida, sangrando e despojada de suas peles de inverno, Beatrice tropeçou pelos portões de ferro de Highgrove. A floresta de ferro era uma notória armadilha mortal.
Um labirinto extenso e sem fim de pinheiros antigos e sombras predatórias, onde renegados enlouqueciam e feras selvagens reinavam. Por 2 semanas, Beatrice desafiou as probabilidades. Ela sobreviveu com seu conhecimento íntimo da natureza. Ela amarrou sua ferida no ombro, que sangrava com musgo esfagno e casca de bétula, lutando contra a infecção furiosa. Comeu pinhões, coletou frutas congeladas e dormiu nos troncos ocos de carvalhos mortos, tremendo tão violentamente que pensou que seus ossos se quebrariam. Ela não era mais uma ômega da matilha Wycliffe. Ela era um fantasma, uma curandeira quebrada, vagando pelo purgatório congelado da natureza medieval, esperando que o frio finalmente a levasse. Mas o destino, ao que parecia, tinha um plano muito mais perigoso. Uma nevasca desceu sobre a floresta de ferro na véspera da lua de sangue, enterrando a floresta sob metros de neve. Beatrice conseguiu encontrar refúgio em uma profunda caverna de calcário, um abrigo natural protegido por densos espinheiros. Ela estava atiçando um fogo modesto com as mãos trêmulas quando o som rasgou a noite. Não era um uivo, era um rugido. Um som tão primordial, tão imbuído de poder bruto e agonizante que vibrava no peito de Beatrice. Seus instintos de sobrevivência gritaram para ela apagar o fogo e se esconder na fenda mais escura da caverna. Mas então, um toque metálico e afiado flutuou para a caverna no vento gelado. Era o cheiro distinto de sangue de lobisomem, misturado com o cheiro de ozônio queimado de prata. Alguém ou algo estava morrendo de uma morte terrível, logo do lado de fora de seu santuário. O juramento da curandeira, um voto que ela havia feito à deusa muito antes de Teron expulsá-la, a fez se levantar. Pegando seu cajado e sua bolsa de ervas modestas, Beatrice saiu para a tempestade furiosa. Ela seguiu o cheiro de sangue e carne queimada por quase 1 quilômetro até chegar a uma clareira. O que ela viu a fez largar seu cajado em horror. A neve estava pintada de carmesim. Espalhados pela clareira, estavam os corpos mutilados de pelo menos 1 dúzia de homens, fortemente armados. Eles usavam a armadura de ferro escuro e as tabardetes vermelhas da guarda Lycan real, os soldados de elite do reino. Eles haviam sido dilacerados membro por membro, suas espadas de prata e bestas pesadas quebradas na neve. No centro da carnificina jazia o vencedor. Era um lobo, mas de uma escala monstruosa e inacreditável. Era do tamanho de um cavalo de tração. Sua pelagem era negra como o céu da meia-noite, embora agora estivesse emaranhada com sangue. Este não era um lobisomem comum. Este era um Lycan de sangue real. Mas a besta estava caindo. 4 enormes dardos farpados de prata protuberavam de suas costelas e ombro. Pesadas correntes de ferro com corda de prata, armadilhas destinadas a um colosso, estavam emaranhadas em suas patas traseiras, queimando sua carne a cada movimento microscópico. O lobo estava ofegante, seu peito maciço ofegando erraticamente, enquanto o envenenamento por prata inundava seu coração. Quando Beatrice deu um passo hesitante para a frente, a cabeça do monstro se virou para ela. Seus olhos não eram o dourado de um alfa normal, mas um carmesim rodopiante e aterrorizante. Um rosnado gutural profundo irrompeu de sua garganta, vibrando o próprio chão sob suas botas. Shhh! Beatrice sussurrou, levantando as mãos lentamente, mostrando as palmas vazias. O medo ameaçou paralisá-la. O alfa Wycliffe havia quebrado seu espírito, mas esta criatura poderia quebrar, ao meio, com uma única mordida. No entanto, sob a fúria feral daqueles olhos carmesins, Beatrice viu algo que reconheceu intimamente. Dor profunda e ofuscante. "Eu não vou te machucar", ela disse, sua voz notavelmente firme, apesar do terror que abalava seu corpo. "Se eu não tirar essa prata, seu coração vai parar antes do amanhecer." O grande lobo abriu as mandíbulas, tentando se arrastar para trás, mas as correntes o prendiam. Ele soltou um gemido patético quando os dardos de prata se aprofundaram. Beatrice não hesitou mais. Ela se ajoelhou ao lado do predador maciço. O calor, irradiando de seu corpo, era intenso, queimando como uma fornalha na nevasca. Ela enfiou a mão em sua bolsa e tirou um maço de arruda seca e casca de salgueiro triturada. "Isso vai doer",
ela avisou suavemente. Com um aperto firme, Beatriz agarrou o eixo do dardo de besta mais grosso alojado no ombro da besta. O lobo tensionou. Ela puxou. A besta rugiu de agonia, abrindo suas mandíbulas maciças a centímetros do rosto de Beatriz. O estalo de seus dentes soava como uma armadilha de urso se fechando. Seu coração martelava contra suas costelas, mas ela não vacilou. Ela pressionou um punhado de neve e arruda diretamente na ferida fumegante, murmurando antigos encantamentos latinos de cura que o irmão Thomas lhe ensinara. Pelas próximas 2 horas, sob a sombra da nevasca, a curandeira banida trabalhou. Ela extraiu mais 3 dardos de prata, suas mãos queimando pelo contato com o metal tóxico. Ela usou uma espada curta de ferro descartada de um dos guardas mortos para abrir as pesadas correntes de prata que prendiam as pernas da criatura. Através de tudo isso, a besta aterrorizante a observava. Seus olhos carmesins nunca deixaram seu rosto. Ele parou de morder, eventualmente deitando sua cabeça maciça na neve encharcada de sangue, submetendo-se às ministrações agonizantes da ômega de aparência humana frágil. Quando a última corrente foi quebrada e a ferida final foi enfaixada com musgo e ervas, Beatriz se desabou para trás na neve, completamente exausta. Suas mãos estavam empoladas e manchadas de preto com cinzas de prata e sangue. Você vai viver, e ela suspirou, um sorriso fraco tocando seus lábios congelados. Ela arrastou o corpo pesado e letárgico da besta para debaixo da espessa copa de um abeto inclinado para protegê-lo da neve, aninhando-se ao lado dele para compartilhar seu imenso calor corporal. A exaustão finalmente a dominou, e a curandeira caiu em um sono profundo e sem sonhos contra o flanco do monstro. Quando Beatriz acordou, a nevasca havia passado. A pálida luz da manhã filtrava através dos pinheiros. Ela se moveu, esperando sentir a pelagem preta e áspera do lobo gigante. Em vez disso, sua mão roçou a pele humana quente e nua. Beatriz se ofegou e se afastou rapidamente, batendo no tronco de uma árvore. Onde o lobo monstruoso havia estado, agora havia um homem. Ele estava nu, de ombros largos e musculoso, coberto de velhas cicatrizes de batalha e curativos crus e frescos feitos pela mão de Beatriz. Seu cabelo escuro estava selvagem e úmido de suor. Mas foi o pesado anel de sinete de ouro em sua mão direita que fez o sangue desaparecer completamente do rosto de Beatriz. O anel exibia o brasão de um lobo rugindo agarrando uma coroa. A linhagem Montgomery. Este não era um animal selvagem. Este não era apenas um alfa. Este era o rei Tristan Montgomery, o governante supremo dos reinos Lycan do Norte. O rei que, segundo os sussurros do reino, supostamente governava com segurança do trono de ferro na capital. O rei que se dizia ser afligido por uma maldição de magia de sangue negra que o despojava de sua humanidade durante a lua de sangue. Enquanto Beatriz olhava em puro terror, o homem gemeu. Suas pálpebras pesadas piscaram e se abriram. O carmesim feral havia desaparecido de seus olhos, substituído por um cinza tempestuoso, penetrante e calculista. Antes que Beatriz pudesse sequer tentar fugir, Tristan se moveu com uma velocidade assustadora e ofuscante. Em uma fração de segundo, sua grande mão calejada disparou, envolvendo firmemente sua garganta e prendendo-a duramente contra a casca do abeto. Quem é você? A voz do rei Tristan era como pedra moída, perigosa e comandante. E quanto Lord Reginald pagou para você me rastrear? Beatriz se engasgou, seus pés pendurados a centímetros da neve. Ela havia sobrevivido à traição de sua matilha e à mortal floresta de ferro apenas para ser executada pelo rei que ela acabara de salvar. Pontos pretos dançavam nas bordas de sua visão. O aperto do rei era como uma morsa de ferro, inflexível e letal. Ela arranhou seu antebraço grosso, seus pés chutando inutilmente contra o tronco do abeto. Reginald. Ela engasgou, sua voz um chiado frágil e quebrado. Eu não o conheço. Olhe para seu peito. Olhe para minhas mãos. Os olhos cinzentos, tempestuosos de Tristan, se estreitaram. Ele olhou para seu próprio torso. Onde deveriam estar feridas fatais abertas pelos dardos farpados de prata, havia apenas curativos rudimentares enfaixados com musgo e cicatrizes vermelhas e irritadas, já se fechando com velocidade antinatural.
Ele olhou de volta para Beatrice, finalmente notando seus dedos empolados e manchados de sangue, enegrecidos com cinzas de prata tóxicas. Um mercenário teria deixado a prata em seu coração. Um assassino real teria decepado sua cabeça enquanto ele dormia. Com uma inspiração profunda, Tristan a soltou. Beatrice desabou na neve, tossindo violentamente, as mãos apertando a garganta machucada. Você tirou a prata da minha carne, declarou Tristan, sua voz grave carregando uma mistura de incredulidade e suspeita persistente. Ele se agachou ao lado dela, agarrando seu pulso antes que ela pudesse se afastar. Seu polegar roçou o tecido rasgado de sua túnica, puxando-o ligeiramente para revelar a marca crua e lacrimejante em seu ombro esquerdo. A respiração do rei engasgou. A runa dos abandonados. Seu olhar se fixou no dela, a frieza em seus olhos se partindo para revelar um brilho de choque genuíno. Você é uma exilada. De qual matilha? Wycliffe, gaguejou Beatrice, puxando a túnica para esconder sua vergonha. Alpha Teron me baniu há 2 semanas. Tristan soltou seu pulso e recostou-se contra a árvore, soltando uma risada sombria e sem humor que terminou em um gemido agudo de dor. Ele passou a mão pelo rosto. Claro que minha vida é salva por uma ômega banida de Wycliffe. A deusa tem um senso de ironia distorcido. O que isso significa? Perguntou Beatriz, seu instinto de curandeira lutando contra seu medo ao notar uma nova linha de sangue escorrendo do curativo em seu ombro. Significa, pequena curandeira, que seu ex-alfa, Theron, acaba de cometer traição. Tristan rosnou, lutando para puxar seu manto roubado e ensanguentado sobre seus ombros largos. Meu tio, Lord Reginald Montgomery, passou o último ano envenenando minha corte. Quando descobri sua traição, ele retaliou com magia negra. Ele contratou um coven de bruxos de sangue para amaldiçoar minha linhagem real. Toda lua cheia. Eu não apenas mudo, eu perco a cabeça. Torno-me uma besta selvagem e sem mente, matando tudo em meu caminho. Beatriz se estremeceu, lembrando-se do rugido primordial e dos olhos carmesins. Os homens, na clareira, a guarda real, os lealistas de Reginald. Tristan cuspiu, a mandíbula cerrando. Eles me rastrearam durante a lua de sangue, esperando que a maldição me tirasse o intelecto humano para que pudessem me abater, como um cão raivoso. Reginald planeja tomar o trono de ferro, alegando que enlouqueci. E para garantir o reino do norte, ele comprou a lealdade da maior matilha da região, a matilha Wycliffe. Beatrice sentiu o sangue drenar de seu rosto. Darin não era apenas um alfa cruel. Ele era um traidor da coroa. Preciso retornar à capital, disse Tristan, tentando se levantar. Suas pernas tremiam, a toxicidade residual da prata claramente devastando sua estrutura muscular. Preciso reunir os exércitos lealistas antes que Reginald seja coroado. Ele deu 2 passos e desabou na neve, tossindo uma espirrada de sangue escuro. Você não vai a lugar nenhum, majestade, disse Beatrice, sua voz encontrando sua cadência familiar e firme. O medo estava diminuindo, substituído pela autoridade clínica de uma mulher que passou a vida lutando contra a morte pelas almas dos lobos. Ela engatinhou até ele, pressionando suas mãos frias contra seu peito em chamas. A prata saiu, mas a infecção é profunda. Seu lobo está lutando contra a maldição e o veneno simultaneamente. Se você andar com essa perna, seu coração se romperá antes do anoitecer. Tristan a encarou, mas a desafio em seus olhos âmbar era imovível. Pela primeira vez em sua vida, o rei dos reinos licântropos do norte se submeteu. Por 4 dias exaustivos, a caverna se tornou o mundo inteiro deles. Beatriz trabalhou incansavelmente. Ela ferveu neve para obter água pura, refez seus curativos com seiva de pinho fresca e preparou chás amargos de espinheiro e bétula para purgar a prata de seu fígado. Durante aquelas noites silenciosas e gélidas, o silêncio entre eles deu lugar a sussurros. Tristan a observava com um olhar pesado e indecifrável enquanto ela trabalhava. Ele notou a forma como ela não se afastava de suas cicatrizes horríveis, a reverência gentil que ela tinha por suas ervas e a tristeza trágica que assombrava seus sorrisos. — Por que Teron te marcou?
Perguntou Tristan uma noite, a luz do fogo projetando sombras dançantes em seus traços aristocráticos. Beatrice parou, suas mãos apertando sua tigela de madeira. Lentamente, o conto trágico saiu de seus lábios. O filhote natimorto da Lady Madeline, a beladona plantada, as mentiras traiçoeiras de Eleanor e o silêncio covarde da Matilha, a qual ela dedicou a vida a curar. Quando ela terminou, uma aura pesada e sufocante encheu a caverna. Os olhos de Tristan brilhavam um dourado pálido e perigoso. Não era o carmesim selvagem da maldição, mas a fúria justa de um rei alfa. Eles te jogaram aos lobos, ressoou Tristan, sua voz sombria com uma promessa aterrorizante. Sem perceber que você foi feita para governá-los. O coração de Beatrice deu um salto. Eu sou apenas uma ômega quebrada, Tristan. Você é uma sobrevivente, Beatriz. Ele corrigiu suavemente, estendendo a mão. Sua mão grande e quente cobriu sua bochecha, o polegar limpando uma lágrima que ela não percebeu ter derramado. Você salvou um rei quando sua própria guarda de elite tentou abatê-lo. Você possui mais força em suas mãos cicatrizadas do que Theron Wycliffe tem em toda a sua alma miserável. O toque enviou um choque elétrico direto ao âmago de Beatrice. Uma parte dormente e suprimida do espírito de sua loba ganhou vida, cantando uma canção de reconhecimento antigo e predestinado, o vínculo de companheira. Ela ofegou, recuando, os olhos arregalados. Tristan também sentiu. Suas pupilas dilataram, o cheiro de chuva, cedro e ervas esmagadas, enchendo seus sentidos, abafando o fedor de sangue e inverno. Mas o momento terno foi quebrado por uma realidade brutal. Tristan de repente convulsionou, um som horrível e antinatural de estalo ecoando de sua coluna. Ele gritou, apertando o peito enquanto veias negras se espalhavam por seu pescoço. Tristan! Beatriz chorou, segurando-o. A maldição! Ele engasgou, seus olhos piscando entre o cinza tempestuoso e o carmesim selvagem. É a magia da bruxa. Não estava apenas ligada à lua. Está ligada à minha força vital. A prata me enfraqueceu. A maldição está assumindo permanentemente. A mente de Beatrice correu pelos centenas de textos que ela memorizou com o irmão Thomas. Uma maldição de magia de sangue dessa magnitude exigia um agente de ligação específico para neutralizá-la. Cinzas de pedra solar, sussurrou Beatrice, a realização surgindo. E as pétalas da orquídea de sangue. Pode purgar magia demoníaca da corrente sanguínea. As orquídeas de sangue só crescem nos santuários das altas montanhas, disse Tristan, lutando contra a besta interior. Não, disse Beatriz, seus olhos endurecendo com uma resolução repentina e aterrorizante. Há um outro lugar, o conservatório particular da Lady Madeline dentro do Highgrove Keep. Eu costumava cuidar delas. Tristan olhou para ela, sua respiração irregular. Highgrove é fortemente fortificado. Theron terá uma centena de guerreiros lá. E se ele te encontrar? Se ele me encontrar, eu morro, Beatriz completou. Ela se levantou, pegando sua bolsa. Mas se não fizermos nada, você se tornará um monstro para sempre. E Reginald queimará o reino. Não vou deixar você morrer, Tristan. Não depois de ter acabado de te encontrar. O retorno a Highgrove pareceu um pesadelo acordado. Uma semana depois, encoberto por pesadas peles de viajante roubadas, Beatrice e Tristan escorregaram pelo portão posterior do oeste da vila. A vila estava distraída. Theron estava hospedando um grande banquete do solstício de inverno no salão principal para celebrar sua nova aliança com os emissários de Lord Reginald. Os sons de risadas estrondosas, tinidos de canecas e fogueiras rugindo ecoavam pelo pátio nevado. Tristan estava pálido, apoiando-se pesadamente em Beatriz, enquanto se moviam pelas sombras da fortaleza de pedra. As veias negras da maldição haviam chegado à sua linha da mandíbula. O tempo estava se esgotando. Usando seu conhecimento íntimo dos pontos cegos da fortaleza, Beatrice os guiou até o conservatório, com teto de vidro anexo aos aposentos privados do Alfa. A pesada porta de ferro estava destrancada. Lá dentro, o ar estava quente e denso, com o cheiro de flora exótica. Ali, Beatrice apontou para um pedestal de pedra no centro da sala.
Descansando em uma bacia de prata, havia um aglomerado de deslumbrantes flores de pétalas carmesim, as orquídeas de sangue. Ela correu para a frente, esmagando as pétalas em seu pilão e almofariz, misturando-as com um frasco de água benta purificada que ela guardara em sua bolsa. Beba isso, ela instou, levando a mistura aos lábios pálidos de Tristan. Beba tudo. Tristan engoliu a mistura amarga. Quase imediatamente, ele caiu de joelhos, ofegando por ar, enquanto um tremor violento sacudia seu corpo maciço. Bem, bem, bem. Olhe o que os ventos de inverno trouxeram de volta ao meu território. Beatrice congelou. O pilão escorregou de suas mãos, espatifando-se no chão de pedra. Parada na porta estava Helena, a parteira, seu rosto distorcido em um esgar maligno e triunfante. Atrás dela, flanqueando a entrada, estavam 4 guerreiros, Wycliffe, fortemente armados. E passando pelo centro deles estava o Alpha Theron, vestido com suas peles cerimoniais, um sorriso cruel nos lábios. Eu explicitamente disse que pregaria sua cabeça em um poste se você voltasse, Beatrice. Theron ronronou, sacando sua adaga de caça de prata. E parece que você trouxe um desordeiro doente para compartilhar seu destino. Ele não é um desordeiro, disse Beatrice, colocando-se na frente de Tristan, protegendo seu corpo, convulsionando com o seu. Theron, você não sabe o que está fazendo. Eleanor envenenou Lady Madeline. Ela me incriminou. Se você nos deixar ir. Mentiras. Eleanor gritou. Ela é uma bruxa. Olhe o desordeiro que ela trouxe. Ele cheira a magia negra. Matem os dois, Alpha. Com prazer. Theron rosnou, avançando, seus olhos fixos na garganta de Beatrice. Sua vida patética termina esta noite, Ômega. Theron avançou, sua adaga erguida. Beatriz se preparou para a mordida agonizante da lâmina. Ela nunca veio. Uma mão, grande, firme e vibrando com um poder catastrófico antigo, disparou de trás de Beatriz e pegou o pulso de Theron no ar. O som dos ossos do pulso de Theron se estilhaçando ecoou como um tiro na sala de vidro. É maior que, limpa a garganta. É maior que Theron gritou, largando a adaga. Tristan se levantou. As veias negras haviam desaparecido de seu pescoço. Sua postura não estava mais curvada de dor, mas rigidamente ereta, irradiando uma aura tão opressora, tão devastadoramente dominante, que os 4 guerreiros Wycliffe imediatamente caíram de joelhos, choramingando, em submissão involuntária. Os olhos de Tristan não eram mais o carmesim selvagem de uma besta amaldiçoada, nem o cinza abafado de um homem morrendo. Era um dourado real, flamejante e incandescente. Você ousa levantar uma lâmina contra minha companheira? A voz de Tristan não apenas encheu a sala. Ela ressoou no âmago de cada lobo presente. Era o comando alfa do Rei Supremo. Theron caiu de joelhos, segurando o pulso quebrado, seu rosto drenado de todo o sangue. Ele olhou para o pesado anel de sinete dourado na mão de Tristan, o lobo rugindo segurando uma coroa. És Sua Majestade. Theron gaguejou, o terror absoluto arregalando seus olhos. Eu não sabia. Você sabia o suficiente para conspirar traição com meu tio traiçoeiro. Trovejou Tristan, passando por cima do pilão espatifado. Você sabia o suficiente para expulsar a única alma inocente de sua matilha podre? Uma curandeira que possui mais honra em seu vínculo de matilha rompido do que você em toda a sua linhagem. Misericórdia, meu rei! Theron implorou, pressionando a testa contra o chão de pedra. A hora da misericórdia passou na noite em que ela te marcou, disse Tristan friamente. Ele virou seu olhar flamejante para Helena, que tremia tão violentamente que se molhou. Guardas de Wycliffe, comandou Tristan, sua voz ecoando para o pátio. Em segundos, uma dúzia de guerreiros mais correram para o conservatório, parando mortos ao verem seu alfa se ajoelhar diante do lendário rei Tristan. Prendam esta mulher. Tristan apontou para Helena. Joguem-na nas masmorras. Ela confessará o envenenamento da Lady Madeline sob os interrogadores reais. Os guardas imediatamente agarraram a parteira gritando, arrastando-a. Tristan olhou para Theron. Pelo poder que me foi concedido pela deusa e pelo trono de ferro, eu te tiro seu título de Alpha, Theron Wycliffe. Suas terras são confiscadas.
Será enviado para o Muro de Gelo, para cumprir o resto dos seus dias miseráveis na vanguarda. Tirem-no da minha vista. Theron nem sequer lutou, enquanto os seus próprios homens o arrastavam para os pés e o levavam para longe, o seu império a desmoronar-se em pó no espaço de um único minuto. O silêncio desceu sobre o conservatório. Tristan virou para Beatriz. A aura terrível e opressora desapareceu por completo, substituída por uma ternura profunda e avassaladora. Ele ajoelhou-se diante dela ali mesmo, no meio do vidro estilhaçado e das orquídeas esmagadas. Ele pegou nas suas pequenas mãos, marcadas pelas cicatrizes. Salvaste a minha vida, Beatrice Harding. Sussurrou Tristan, depositando um beijo reverente nos seus nós dos dedos. Quebraste a minha maldição. Enfrentaste a morte para salvar um homem que não tinha nada senão uma coroa de espinhos para te oferecer. Lágrimas escorriam pelo rosto de Beatrice. Eu sou apenas uma curandeira. Tu és a minha companheira. Corrigiu Tristan, os seus olhos brilhando com emoção contida. E se me aceitares, tu és a rainha dos reinos Lycan do Norte. Passarei o resto dos meus dias a garantir que ninguém mais te faça sentir quebrada novamente. Beatrice olhou para o homem que fora um monstro, o rei que fora quebrado, e percebeu que juntos estavam finalmente completos. Ela não precisava de uma matilha para definir o seu valor. Ela forjara o seu próprio destino na neve e no sangue da Ironwood. Eu aceito-te, Tristan, sussurrou ela, puxando-o para um beijo que selou os seus destinos e o destino do reino, para sempre. Se a incrível jornada de Beatriz, de uma curandeira quebrada e banida à rainha poderosa dos reinos Lycan, conquistou seu coração, não guarde este romance emocionante só para si. Clique no botão de gosto. Partilhe esta história com os seus colegas, amantes de fantasia e romance, e certifique-se de subscrever o nosso canal para mais dramas épicos de lobisomens, traições reais e contos de companheiros predestinados. Deixe um comentário abaixo a dizer o que achou da queda do Alpha Theron. Até a próxima. Permaneçam selvagens. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.